Amém, meus irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus. Estou passando aqui nesse vídeo para dar uma direção nos estudos bíblicos, um alerta contra algumas pregações que nós temos que acompanhar e o ensinamento para vocês. Porque às vezes a gente lê apenas um versículo e tenta deduzir coisas em cima daquele versículo isolado, fora do contexto. E existe pregações dentro de um versículo isolado que vai ser uma pregação fora do contexto. Então, quanto ao nosso estudo, nós podemos meditar no versículo, ter ali um momento sobre aquele versículo, mas para ter o conhecimento e a meditação ser completa, nós temos que estudar todo o contexto daquela passagem. E quanto às pregações que podem ser feitas em cima de um versículo, mas nós temos que estudar depois todo o contexto para ter a veracidade daquela pregação, porque os falsos profetas ou servos de Satanás que pregam dentro da igreja, e isso não é incomum. Cristo anunciou, Cristo disse que teria, desde o princípio da igreja, os falsos profetas, os falsos pastores estão dentro da igreja, no meio da liderança. Só que cabe a mim e a você ter a certeza de quem nós estamos seguindo, de quem nós estamos escutando. Nós podemos sim julgar, porque diz que não pode julgar o outro, mas se a pessoa estiver no erro, estiver no pecado, estiver pregando mentira, nós temos que julgar sim. Nós não podemos condenar. Nós temos que saber se a pessoa está pregando a verdade ou a mentira, e para isso é necessário o julgamento. E o falso profeta, o servo de Satanás que for pregar mentira, ele usa a própria Bíblia, usando versículos. Por exemplo, você pega aqui o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 14 diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque não temos testemunhado contra Deus, que ele não ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, por que se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? Olha uma falsa pregação que pode sair aqui. A pessoa pode pregar que é mentira que Cristo ressuscitou, usando a Bíblia, usando a palavra da verdade. Por isso nós temos que conhecer o contexto, que ela continua falando no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Amém? Então a Bíblia tem que ser estudada todo um contexto. Então nós não podemos ficar apenas com um versículo ao qual nós meditamos, e também não podemos ficar apenas com um versículo ao qual o pastor prega. O pastor pode usar um versículo para pregar a verdade, a palavra, dentro daquele contexto, mas nós temos que estudar. Chegando em casa, temos que pegar a Bíblia e estudar o contexto daquele versículo pregado. Ali nós vamos conhecer os verdadeiros pastores, os verdadeiros profetas, e os falsos pastores e os falsos profetas. Ali sim nós podemos dizer amém sobre aquela palavra pregada, ou rejeitar a mentira que foi pregada ali dentro de um versículo fora do contexto. Leia a Bíblia. Estude o que foi pregado na igreja. Estude o que o pastor falou. Não é pecado, porque a palavra diz que nós temos que colocar em prática a palavra, e nós temos que comprovar a profecia. A palavra diz que nós temos que examinar as escrituras. E aquilo que foi pregado na igreja pelo pastor dentro de um versículo tem que ser examinado o contexto, para nós crermos, não no que o pastor pregou, mas na palavra que foi pregada, que é a palavra da verdade do nosso Senhor. Estude a Bíblia, ore, peça direção para o Espírito Santo, peça discernimento para o Senhor, e Ele te dará. É o que Ele quer nos dar, sabedoria e discernimento.
mas nós temos que ter uma vida de oração e estudo bíblico. Tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Estude 1 Coríntios capítulo 15, todo o contexto para você conhecer a história. Amém? Que Deus te abençoe.